Valdemara Pereira de Oliveira, declaro aberto a sessão ordinária da primeira Câmara, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente, Márcia. Não há expediente, senhor presidente. Comunicações, indicações e requerimentos. Está facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, há 4 pedidos de inversão. O primeiro é item 9 da minha relatoria, Prefeitura Municipal de Ibiara. O segundo é o item 56, Instituto de Previdência do município de Belém do Brejo do Cruz, conselheiro Renato Sérgio. O outro é o item 5, Secretaria de Estado de Educação, conselheiro Antônio Gomes. E o quarto e o último é o 58, do Instituto de Previdência dos Servidores de Campina Grande, conselheiro Renato Sérgio. Então, iniciando, eu sou relator do processo do item 9, Prefeitura Municipal de Ibiara. É o 17.538/19. 17.538/19. Cuide dos presentes auto de denúncia formulado pelos vereadores Damião Alves de Souza, Marcos Pereira de Oliveira, Valdemar Leite de Souza e Francisco Galdino de Lima, em face do prefeito do município de Ibiara, alegando a existência de funcionários fantasmas, ocorrência de burla ao concurso público, gratificações sem base legal e abusivas, despesa com locação de veículos sem licitação e com valores acima de mercado, constatação de servidor comissionado e contratado ao mesmo tempo, serviço de pedreiro sem comprovação da efetiva prestação, despesas com diárias sem comprovação e utilização de máquinas e servidor do município executando os serviços de coleta de lixo. Em relatório inicial, a auditoria apurou os fatos denunciados e concluiu pela procedência nos seguintes termos. Existência de funcionários fantasmas, existência de nepotismo, não licitação de despesa veículo no valor de R$ 29.400, irregularidade na locação do veículo, licenciamento atrasado, e não comprovação do serviço realizado por pedreiro e serventes no valor de R$ 26.880. A autoridade denunciada apresentou defesa e a unidade técnica concluiu pela subsistência das seguintes eivas: existência de funcionário fantasma, prática de nepotismo e locação de veículos com licença atrasada. O Ministério Público, em parecer, pugnou pelo conhecimento e procedência da denúncia, da procedência parcial, melhor dizendo, da denúncia, a aplicação de sanção pecuniária, representação de ofício ao Ministério Público Estadual, recomendação ao chefe do Poder Executivo de Ibiara, não sei se é o mesmo, eu coloco o atual chefe, e comunicação formal do teor da decisão a ser ulteriormente prolatada aos denunciantes e denunciados, e arquivamento do álbum processual. Foram efetuadas as comunicações de praxe. Pergunto se o advogado ou a advogada está presente. Aí a doutora Bruna, Vossa Excelência, é impedido. Então, vai ser retirado, adiado, melhor dizendo, como Vossa Excelência, na próxima sessão já está de férias, o processo pode voltar. Correto? Então, esse processo... Vossa Excelência quer falar alguma coisa, conselheiro Renato? Não, só para exatamente informar que nesse processo eu sou impedido. Tentei interceder aí, mas infelizmente Vossa Excelência não escutou. Não, mas não tem problema. Fica adiado para a próxima sessão, a doutora Bruna já desde já fica notificada para a sessão. E, retomando a pauta, pelas inversões,
O conselheiro Renato é relator do item 56 e 58. Vossa Excelência, faça os dois, por favor. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, renovando bom dia a todos. O processo 15.234/2016 analisa a pensão vitalícia concedida pelo Instituto de Previdência do município de Belém do Brejo do Cruz, a senhora Nádia de Oliveira Santos, das pensões temporárias otorgadas aos jovens Carla Luiz Santos da Silva. São 1, 2, 3, 4 pensões temporárias. Houve a instrução do feito e destaco que, vou logo adiantando, senhor presidente, neste processo, para abreviar, o Ministério Público pugnou pela concessão de registro às pensões temporárias, registrando-se ainda que esses dois últimos já perderam a condição de dependentes, e quanto à senhora Nádia de Oliveira Santos, em atenção à segurança jurídica e à confiança legítima, em caráter excepcional, pelo estabelecimento do feito até decisão final da ação de reconhecimento de união estável. E nesse processo, eu estou fixando, senhor presidente, um prazo de 30 dias para que o presidente do Instituto, senhora Íria Maria Maia Pereira de Oliveira, apresente a sentença judicial reconhecendo a união estável do ex-servidor, senhor Antônio Carlos da Silva, com a senhora Nádia de Oliveira Santos, informando que a documentação deve ser juntada nos autos. O processo 58... Vossa Excelência, com licença, a advogada está presente e gostaria de fazer algumas pontuações, se for possível, que eu pedi explicação oral. Com certeza, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Certo. Noêmia Lisboa Alves da Fonseca, OAB-PB 26632, representando a senhora Íria Maria Maia Pereira de Oliveira, diretora do Instituto de Previdência do município de Belém do Brejo do Cruz. Excelentíssimos conselheiros da primeira Câmara deste Tribunal de Contas da Paraíba, que saúdo na presença do conselheiro relator, doutor Renato Sérgio, excelentíssimo membro do Ministério Público de Contas, doutora Elvira Samara, colegas advogados, servidores e demais presentes que acompanham esta sessão online. Consoante bem relatado pelo excelentíssimo conselheiro doutor Renato Sérgio, eu vou só pontuar algumas coisas a mais do que houve no relato. De fato, o cerne da questão gira em torno da concessão do benefício da senhora Nádia de Oliveira Santos, na condição de ex-companheira do senhor Antônio Carlos da Silva, em que a auditoria pediu que houvesse a apresentação da sentença judicial transitada em julgado que reconhecesse a união estável entre o ex-servidor e a senhora Nádia. O que é que acontece, excelências? A senhora Íria efetuou a notificação, que era o que estava à sua competência, para o advogado da senhora Nádia, pedindo para que ele apresentasse esta sentença, sendo que ele informou que consta nos autos que o processo ainda não havia sido finalizado. Sendo assim, nós apresentamos a notificação e a declaração do aludido advogado com este informativo. Quando foi marcada esta sessão, novamente de modo informal, a senhora Íria entrou em contato com o advogado pedindo para que fosse apresentada essa sentença. Sendo que o que é que ocorre? Ele informou que houve a primeiro julgamento, houve uma audiência e o processo ainda não havia sido finalizado, que ainda iria demorar um lapso temporal para que houvesse a finalização do processo. Sendo assim, como nós podemos observar nos autos, consta o parecer ministerial informando do quê? Que existe o direito para que ocorra posteriormente a concessão desse reconhecimento de união estável. Sendo assim, existem indícios de direitos, mas não será possível essa apresentação no prazo que o doutor Renato determinou. Então, excelências, o que nós vamos pedir nesta oportunidade é que haja o sobrestamento dos autos no termo do Ministério Público para que haja
este lapso que fique sobrestado o processo até que haja essa concessão definitiva, pois existem indícios do direito da senhora Nádia, o que não pode ser afastado, mas também, na condição de diretora do Instituto, a senhora Íria não tem como agir além de suas forças e apresentar uma certidão de algo que ainda consta em trâmite judicial. É o que eu venho requerer. Obrigada. A doutora Noêmia, além de fazer a sua defesa, levantou uma preliminar, correto, doutora Noêmia? Sim. Então, eu ouço o conselheiro Renato Sérgio. Senhor presidente, eu sou totalmente contra. Esse processo não pode ficar sobreestado esperando que se tenha uma decisão judicial. Essa pessoa só poderia ser concedida com essa documentação. Como é que se consegue uma pensão vitalícia sem reconhecimento nenhum no Estado? Eu sou contra, senhor presidente. Eu já informei que voto pela concessão de um prazo de 30 dias. Se por um acaso essa sentença judicial não for apresentada, não puder ser apresentada no momento oportuno, que deve ser demandada, que a gestora do Instituto justifique e o tribunal, evidentemente, não vai aplicar multa se houver uma justificativa plausível. Se houver uma justificativa plausível, eu sou contra, senhor presidente. Apenas pedindo à doutora Noêmia Lisboa que faça a juntada da procuração em nome da senhora Íria, né? Certo, eu farei a juntada conforme Vossa Excelência requereu e gostaria só de pontuar novamente o parecer ministerial, que consta, inclusive, que foi a senhora Nádia que declarou o atestado de óbito do seu companheiro, oportunidade em que foi qualificada como companheira do senhor Antônio Carlos da Silva, ex-motorista do município de Belém do Brejo do Cruz. Este documento, como Vossas Excelências bem sabem, possui fé pública, dentre outros documentos que também demonstram essa qualidade. Por isso é que pedimos esse sobrestamento, mas entendo o posicionamento de Vossa Excelência e gostaria só de fazer esse destaque. Por isso que motivou tanto o pedido nosso como representantes da senhora Íria, também o posicionamento do Ministério Público, que foi neste sentido do sobrestamento, em virtude dessa documentação constante nos autos. Agradecendo o conselheiro Antônio Gomes ainda quanto à preliminar. Também acompanho o relator e agora passo a palavra à doutora procuradora para parecer oral. Bem, em relação a esse processo, o que é que se observa? Que, de fato, pelo que eu pude ver do parecer ministerial escrito, há fortes indícios da efetiva existência da união estável entre a beneficiária e o falecido. Mas entendo, de fato, a despeito do pronunciamento escrito no sentido de sobrestamento, que esse sobrestamento ele deixa a situação realmente muito indefinida. Então, a minha sugestão é no sentido de que haja uma concessão de prazo para que seja juntada aos autos a sentença, né, de reconhecimento da união estável, mas sugeriria, e aí não cabe a mim, mas a sugestão seria que esse prazo fosse um pouco maior, né, e que um prazo um pouco maior, e que se ficasse assim, bem esclarecida a situação de excepcionalidade, quando no futuro julgamento, porque como não depende de fato da senhora o desfecho desse decisão judicial, então há que se ter uma flexibilidade em relação da situação. Então, a minha sugestão, a opinião nesta oportunidade é nesse sentido. Ao conselheiro Antônio Gomes, se tem algum questionamento, se não tiver, a palavra para Vossa Excelência votar, conselheiro Renato. Eu já adiantei o voto, senhor presidente, e até atentando para a colocação do doutor Elvira, eu proponho um prazo de 60 dias. Realmente, não estamos nesse período de pandemia, tudo mais. Agora, informando que o artigo 56 da Lei Orgânica do Tribunal, ele aplica multa se não houver apresentação de justificativa, como eu disse, justificativa plausível. São dois motivos, né? Tem que ter a justificativa e a justificativa tem que ser plausível. Bom,
60 dias, senhor presidente, para apresentação da documentação. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Então, decida a Câmara pela fixação do prazo de 60 dias. O conselheiro Renato continua com a palavra. O do item 58, senhor presidente, é uma pensão vitalícia concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Campina Grande. A senhora Maria Lindozete de Souza Silva. A unidade técnica destaca diversos alguns aspectos e sugeriu a citação da autoridade a fim de notificar a pensionista para que fizesse a opção por um dos auxílios. Ela recebia 2 pensões que não eram acumuláveis. Houve o chamamento primeiro da pensionista e, ao final, o Ministério Público, entendendo que os atos aposentatórios tinham sido registrados na Corte, não afastava a inconstitucionalidade do acúmulo, pugnou pela notificação da beneficiária da pensão através de gestor do IPSEM para fazer a escolha de um dos auxílios. Houve manifestação do presidente do IPSEM, senhor Antônio Hermano de Oliveira, e os peritos da DIAG elaboraram um relatório evidenciando em apertada síntese que o ato não se revestia de legalidade, devendo haver a eleição de uma das pensões. Houve solicitação de hipótese, senhor presidente. Com a palavra, o advogado, o doutor Gilânio Calixto. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Bom dia, Gilânio Calixto Vélez, OAB Paraíba 25032. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres conselheiros desta Câmara, excelentíssimos senhores servidores, ilustres representantes do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor presidente do Instituto de Previdência de Campina Grande e demais colegas advogados presentes e ouvintes dessa sessão. Antes de iniciar minha fala, rapidamente, vou ser breve, gostaria de agradecer por esta oportunidade. O nobre relator citou aí um recurso do servidor público Milton Ferreira, Milton Oliveira da Silva. Trata-se de um caso peculiar, Excelência. Ele trabalhou 30 anos, certo? 30 anos no Estado e 30 anos no município, como auxiliar de serviço no governo do Estado. Eu estou só revisando, eu sei que Vossa Excelência já tem conhecimento desse fato. Aposentado na data do falecimento, a aposentadoria aprovada por esta colenda Câmara, por unanimidade, e como trabalhador 3, atrelado à Secretaria de Saúde do município de Campina Grande, aos fins de semana, domingos e feriados. Ou seja, notava-se aí, não há o que discutir quanto à legislação pátria, as decisões do Supremo Tribunal Federal, reconheço, sobre a inacumulabilidade dos atos, da função. Mas havia, respectivamente, eu queria destacar para os senhores que existia a compatibilidade da jornada de trabalho e os períodos de descanso desempenhados durante as décadas de atuação, denominados de cargo de trabalhador 3, muito genérico, não tinha nenhuma identificação clara na época, acho que por isso que levou isso, e ele passou assim, Excelências, os 30 anos trabalhando sem receber nenhuma notificação de quaisquer órgão público citando a irregularidade do seu desempenho, a qual culminou em 2014 em uma das aposentadorias dessa colenda turma, desse egresso tribunal, em 2017, e quando foi também nessa egresso turma, e o que aconteceu? Quando foi em 2018, veio o falecimento. Eu queria chamar também mais um pouco a atenção que a auditoria da análise desse tribunal, no dia 19 de novembro de 2011, apreciou a defesa apresentada por mim e ficou com a seguinte
nas páginas 69 a 73, os senhores conhecem, estou só reforçando, comungou do meu ponto de vista, considerando que o processo era regular ao conceder o registro aos dois de pensão por morte, e que negar o direito às duas pensões, que somadas não chegam a 2 salários mínimos e meio, seria uma afronta às decisões anteriores, enfim. Concluindo assim que as presentes pensões se revestem de legalidade. Essa foi a defesa apresentada pela auditoria desse egrégio tribunal no dia 19/11 de 2019. Em fevereiro de 2020, precisamente no dia 11, o ilustre presidente do IPSEM de Campina Grande também concordou com a legalidade da permanência dessas duas pensões, né? E em 7 de janeiro de 2021, esses são os pontos que eu levo em destaque, a mesma defesa foi reanalisada, colocando, inclusive, o ponto de vista do Ministério Público de Contas, pedindo essa notificação para que ela escolhesse, ou seja, houve duas análises de defesa, data vênia, a todos os envolvidos, porém com as divergências de opiniões. Não foi opinião unânime na primeira análise de defesa, nem na segunda. É bem verdade que, olhando para a lei puramente, são cargos inacumuláveis para todo efeito. Entretanto, eu queria destacar também, em Vossas Excelências, é que existe inclusive uma cartilha que fala, e a lei fala que a vedação está restrita aos proventos de aposentadoria e não cita diretamente pensão por morte. Tá? Então, inclusive, tem cartilhas que orientam, muito bem criada por esse egrégio tribunal, que justamente fala isso, que não inclui pensões na restrição da lei do artigo 40, da emenda 28, enfim. Então, eu gostaria de ressaltar esses pontos e também citar que não existe essa vedação, reforço novamente, da pensão. Existe realmente, de acordo com a lei, a aposentadoria, a vedação da aposentadoria. E a aposentadoria foi julgada totalmente procedente, apesar de uma delas estar dentro de um tempo reduzido, 2017, ele se aposentou em 2017, da segunda aposentadoria, também com voto por unanimidade desse egrégio tribunal. Então, eminente relator, eu reitero o pedido da manutenção das pensões provindas de aposentadorias que foram analisadas por esse egrégio tribunal como regulares e que Vossas Excelências, na análise dessa decisão colegiada, vejam os destaques peculiares desse caso concreto. Mais de 3 décadas de atuação sem nenhuma notificação do órgão público, mas que teve a concessão dessas duas aposentadorias mediante voto unânime. E concluo pedindo um fundamento na segurança jurídica, uma vez que houve divergências e não houve manifestação em vida com o servidor durante toda a sua jornada de trabalho, nem tampouco choque de horário. A gente sabe que isso nos tribunais estão bem esclarecidos, entretanto não é bandeira exclusiva e única de defesa do direito. Mas, cada caso, eu sou o embrião perante Vossas Excelências no conhecimento desses assuntos e podemos verificar cada caso concreto. Então, essa é a minha fala. Agradeço a oportunidade. As pensões não chegam a 2 salários mínimos e meio, não há um ato de irregularidade em todo o processo ou de má-fé, a não ser a única menção da vedação da lei de cargo não acumulável. Agradecendo a Vossa Excelência, ouço a douta procuradora. Bem, observa-se que o caso, de fato, é bastante peculiar, né, e uma situação meio controversa, isso é verdade. Mas vejo que todos os pontos levantados pela defesa e os fatos também, né, ventilados nos autos, já foram especificamente analisados pelo colega procurador que oficiou né, por escrito, de modo que não vejo como alterar, né, o parecer já exarado nos autos, uma vez que nada veio
qualquer elemento novo que justificasse essa modificação. Então, eu mantenho a manifestação constante dos autos. Agradecendo a Vossa Excelência, o conselheiro Renato tem a palavra para voto. Senhor presidente, sem maiores comentários, eu fixo um prazo, vou elastecer o prazo, inclusive, para 60 dias, para que o presidente do Instituto de Campina Grande, né, Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Campina Grande, envie a documentação comprobatória da escolha da senhora Maria Lindosete de Souza Silva pela manutenção do benefício concedido pelo IPSEM ou diante da falta de manifestação da opção, cancela a pensão mediante a edição de novo feito sob pena de imputação de débito caso os proventos continuem sendo pagos, informando que a documentação deve ser juntada no prazo. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o entendimento do relator, presidente. Também acompanho Vossa Excelência e decido o tribunal, a primeira Câmara, por fixar um prazo para que o presidente do Instituto, ouvindo a servidora, faça as devidas comunicações essa primeira Câmara. Dando continuidade à sessão, o conselheiro Antônio Gomes é relator do item 5 da Secretaria de Estado da Educação. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procuradora, processo é o 14.202 de 2012 e que refere-se a um convênio, prestação de conta do convênio 368 de 2011, firmado entre a Secretaria de Educação do Estado e a Prefeitura Municipal de Damião. Inicialmente, quem firmou pelo Estado foi o senhor Afonso Celso Caldeira Escopuglia e sucedido pela senhora Márcia de Figueiredo Lucena Lira. A prefeita do município de Damião foi a senhora Maria Eleonora Soares Diniz. Inicialmente, a auditoria apontou a série de falhas na prestação de contas do convênio, relatório de COP 583 de 2012, em razão da notificação que não foi acompanhada da documentação suficiente. Os autos foram ao Ministério Público, examinados pelo procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, parecer 922 de 2015, no qual sua excelência pública, pela irregularidade da prestação de contas do convênio, e sugere a imputação de débito dos valores não comprovados de R$ 3.150,44 à sucessora do secretário de Educação, desta feita, a senhora Márcia Figueiredo de Lucena Lira, combinada com multa e recomendações. Os signatários do convênio também foram convidados para querer participar dos atos. A senhora prefeita do município de Damião apresentou documentos complementares que subsidiaram os termos aditivos firmados em consequência do convênio. Porém, a auditoria entendeu que essa documentação não era suficiente para sanar as irregularidades remanescentes. No caso, aquele possível sobrepreço de R$ 3.150. O parquê, em nova fala, ratificou o entendimento original do parecer 922 de 2015, mantendo assim as conclusões do relatório inicial. Houve intimação para a presente sessão, senhor presidente. Agradecendo a Vossa Excelência, o advogado doutor Roberto Lacerda deseja fazer a sustentação oral. Eu já vou adiantar ao doutor Roberto Lacerda que, em razão da documentação apresentada, entendo satisfeita a obrigação remanescente, que não é de responsabilidade da senhora Márcia, mas sim da então prefeita do município de Damião. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos
levando em consideração os últimos esclarecimentos do conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhoras secretárias presentes nessa sessão, diante do que o conselheiro Tonico adiantou, senhor presidente, esse seria exatamente o nosso questionamento e nos sentimos satisfeitos com a informação, por isso aguardamos aí o desfecho do processo. Muito obrigado. Com a palavra a doutora procuradora. Nada tem a acrescer às duas manifestações ministeriais já constantes dos autos. Aos senhores conselheiros, com a palavra o conselheiro Antônio Gomes para voto. Senhor presidente, apesar da prestação de contas completa, o cumprimento da prestação de contas foi plenamente atingida e, nessa forma, entendo regular com ressalvas a apreciação do feito. Há uma sugestão de imputação de multa de R$1.000 que eu, nesse momento, gostaria de tornar sem efeito por conta do tempo decorrido. Essa apreciação foi em 2012. Então, este é o meu voto, senhor. Regularidade com ressalvas, sem multa. Conselheiro Renato Sérgio. Assim. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu voto pela irregularidade da prestação de contas. Inclusive, foi tirado foto na inspeção, foi feita inspeção pelo engenheiro da corte. Existe a proposta de imputação. Meu voto é pela irregularidade da prestação de contas da prefeita, que ela foi gestora dos recursos são próprios e estaduais, pela imputação desse valor, que foi destacado pela unidade técnica, do valor de R$3.150,44, inclusive as fotos que foram tiradas, a obra não foi concluída, salvo engano, é um colégio, pelo prazo para recolhimento, pela aplicação de multa de R$1.000, prazo para recolhimento da multa e envio de cópia ao Ministério Público. Esse é meu voto, senhor presidente. Eu vou acompanhar o relator, levando em consideração de que ele examinou em detalhes a documentação, respeitando a posição do conselheiro Renato Sérgio. Então, decide esse tribunal pela regularidade com ressalva, não foi assim, conselheiro? Isso. Dispensada a multa, só isso ou teve mais alguma coisa? Mais nada, senhor presidente. Ótimo. Voltando agora à normalidade da pauta, eu sou relator dos 3 primeiros processos. O primeiro processo é da Câmara Municipal de Souza. Farei individualmente e depois os outros 2. De Mataraca e de Santa Inês farei conjuntamente. É da prestação de contas da Câmara Municipal de Souza, exercício 2019. A auditoria faz o seu relatório detalhado e, após a notificação para defesa, ficou apenas a realização de despesa com justificativo de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação, sanadas as outras 2 irregularidades que foram apontadas. O Ministério Público de Contas, da lavra do ilustre procurador-geral, doutor Manuel Antônio dos Santos Neto, pugnou pela regularidade com ressalvas, aplicação de multa e envio de recomendação. O relatório, não houve notificação para a sessão, com a palavra a doutora procuradora. Ratifico o parecer inicial. Dos autos. Doutora Elvira está no tribunal ou fora? Estou no tribunal. É engraçado como está travando o tribunal, né? Está travando. Vamos a senhora. Mas eu mantive o parecer constante dos autos. Ótimo. Quando não ouvirem, por favor, informa, porque a gente não tem como saber. Certo. Tá bom? Tá bom. Aos senhores conselheiros, voto
Como a única irregularidade foi a contratação de advogado e contador, seguindo a jurisprudência deste tribunal, eu entendo não existir a irregularidade. O conselheiro Renato Sérgio é que tem sempre uma posição firme e justificada dessa irregularidade. Então, ao final, voto pelo julgamento regular e atendimento integral. É como estou votando. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanhe o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Manter meu entendimento, eu entendo que deve ser realizado concurso público. Essas contratações são totalmente irregulares. Eu acompanho o Ministério Público. Pela regularidade com ressalvas, não proponho multa, mas pela regularidade com ressalvas. Então, a maioria, pela regularidade e atendimento integral, a LRF. Depois, deixa eu acrescentar logo a maioria aqui, porque eu repito... Pode citar aí também no conselheiro Antônio Gomes que colocasse no processo, naquele processo, que foi por maioria também, né? Coloquei já. Ok. Como eu não uso papel, se eu não fizer na hora, eu termino esquecendo. Os outros dois, o processo de Santa Inês, a auditoria conclui dizendo: não foram constatadas irregularidades nem desconformidades na prestação de contas anual. No processo de Mataraca, também conclui a auditoria. Não foram constatadas irregularidades nem desconformidade na prestação de contas anual. O Ministério Público, da lavra do ilustre procurador-geral, no primeiro de Santa Inês é o procurador doutor Marcílio Toscano Franca Filho, pugna ao final pela regularidade. No segundo, de Mataraca, é o procurador-geral doutor Manuel Antônio dos Santos Neto, pugna pela regularidade. É o relatório para ambos os processos, com a palavra da outra procuradora. Opino pela regularidade das contas nos termos de pareceres escritos. Os senhores conselheiros também, tanto na prestação de contas da Câmara de Santa Inês como da prestação de contas da Câmara de Mataraca, voto pela regularidade com cumprimento integral das disposições da LRF. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho também. Aprovado por unanimidade, regularidade e cumprimento integral da LRF de ambos os processos. Dando continuidade, o conselheiro Antônio Gomes é relator do item 4, Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, adesão à ata de registro de preço para a aquisição de um ônibus escolar, ou ônibus escolares, deve ter sido mais de um. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procurador, o processo 1182 de 2021 examina a adesão à ata de registro de preços firmada pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, justamente para a aquisição de 2 veículos, 2 ônibus. Os autos foram considerados regulares pelo órgão técnico. O procurador Luciano Andrade Farias funcionou nos autos, parecer 1094 de 2021, informando que a manifestação, o gestor não se manifestou sobre o ato normativo que disciplinou a adesão à ata de registro de preço e a indicação nos autos de que a fonte de recursos teria sido federal. Não consta nos autos a informação referente à existência de contrapartida. Assim, opinou o parqueiro no sentido da regularidade com ressalvas, com envio de recomendações. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra da outra procuradora. Ratifico o parecer constante os autos. Aos senhores conselheiros, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Pela regularidade, sem qualquer observação, tendo em vista a origem dos recursos, FNDE, MEC e arquivamento dos autos. Conselheiro Renato Sérgio. E os recursos são federais, o tribunal vai
para analisar. Conselheiro Renato travou. Vossa Excelência inicia o questionamento. Só uma indagação do conselheiro Antônio Gomes. Se os recursos são federais, o tribunal vai analisar os recursos? Analisou, porque o município teve dispêndios com o deslocamento dos veículos, com o registro dos veículos. Então, tudo isso foi a custo do erário municipal. Mas, sobre isso, a auditoria não fala irregularidades. Eu entendo que é o TCU que deve analisar essa licitação. Sim, perfeito. Na verdade, não há licitação. Há uma adesão a uma ata... Você não está julgando regular? Estou. O dispêndio realizado pelo município foi considerado regular. Eu voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito e encaminhamento ao TCU. Conselheiro Antônio Gomes gostaria de fazer algum comentário, não? Não, apenas lembrar o conselheiro Renato que o nosso querido saudoso doutor Juarez Farias, né, uma vez teve uma decepção grande, porque encaminhou o calhamaço de papel para a secretaria do SESEX, né, aqui no Estado, e eles devolveram, dizendo que o Tribunal de Contas arquivasse aqui. Ou seja, o tribunal faz mais do que deve, senhor presidente. Caminhar para o SESEX é perder tempo e gastar dinheiro. Mas como está tudo eletrônico, eu acho que é só a disponibilização. Mas eu vou acompanhar a divergência, conselheiro Antônio Gomes, porque como Vossa Excelência bem afirmou, é todo o dinheiro, é federal, e esse é o posicionamento nosso, de não julgar e encaminhar. Pois não. Vossa Excelência continua com a palavra para o item 6. Câmara Municipal. Não, o item... É o 5. 5 já foi, presidente. Foi. Item 6. Câmara Municipal de Patos. Inspeção de pessoal, inspeção na gestão de pessoal. Processo é o 11.048 de 2016, que examinou atos de pessoal realizados no município de Patos, e especificamente na Câmara Municipal de Patos, de responsabilidade da senhora Nadigerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes, a propósito da nomeação irregular de servidores para cargos comissionados. O órgão técnico desta corte se manifestou pelo descumprimento da legislação e, consequentemente, irregularidade da nomeação. O procurador Luciano Andrade Farias, por meio de parecer, o 877 de 2021, analisou devidamente o caso e entende, de fato, que não há um cargo de direção, chefia ou assessoramento a ser provido. E assim impugnou pela aplicação de multa à senhora gestora da Câmara Municipal de Patos, com recomendação de conferir estrita observância às normas previstas. Houve a intimação dos interessados. Com a ausência comprovada, passa a palavra à doutora procuradora. Constatada a criação e provimento de cargos com características típicas de cargo efetivo, mas criados e providos como se de incomissão fossem, eu ratifico o parecer ministerial com os tantos autos. Vossa Excelência tem a palavra para voto. Senhor presidente, de fato, após a constatação da ilegalidade, ato da mesa da Câmara Municipal de Patos entendeu de criar um cargo específico para prover a beneficiária. Em razão disso, acompanha o Ministério Público pela aplicação de multa à senhora gestora da Câmara Municipal de Patos, no valor de R$1.000, prazo de 60 dias para recolhimento da forma prevista na resolução INTC número 4 de 2001, no sentido de não repetir as falhas apresentadas, atendendo com zelo a legislação
constitucional e infraconstitucional pertinente à matéria. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Renato Sérgio. Vossa Excelência aplicou uma multa de quanto, conselheiro? R$1.000. Eu, na verdade, acho pouco, mas tudo bem, acompanho o relator. São 88 cargos. Acompanho o relator, presidente. Também acompanhando Vossa Excelência, disse do Tribunal da Primeira Câmara julgar pela procedência, não foi? Isso. Irregularidade e multa. Multa. O conselheiro Renato Sérgio é relator do item 7, inspeção especial na Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé. Vossa Excelência tem a palavra. Renovando, bom dia a todos. É uma inspeção realizada para analisar as contratações temporárias efetivadas no ano de 2013, perante um prefeito do município de Bonito de Santa Fé. A unidade técnica conclui, sumariamente ao final, que a matéria já foi devidamente analisada nas contas do exercício 2013 a 2016 e pugnando pelo princípio da celeridade processual, pelo arquivamento. Com a palavra da outra procuradora. E à luz das conclusões da auditoria, opina o Ministério Público pelo arquivamento dos autos por falta de objeto. Conselheiro Renato Sérgio para voto. Extinção do processo sem resolução do mérito e arquivamento. Conselheiro Antônio Gomes. Com o relator, presidente. Também acompanhando o relator de da Primeira Câmara por arquivamento, sem julgamento de mérito. Eu sou relator dos 3 próximos, 8, 9 e 10. O número 8 é da Prefeitura Municipal de Isabelê, é uma representação do Ministério Público de Contas sobre a acumulação ilegal de cargos no exercício 2018, com pedido de cautelar dos seguintes servidores. Aí aqui cita, são 1, 2, 3, 4, 5 servidores. Por meio de decisão singular DS1-TC 00-06318, o relator à época, o digno conselheiro Antônio Cláudio, emitiu com arrimo no nosso regimento interno medida cautelar à Prefeitura Municipal de Isabelê, determinando ao senhor Sebastião Dalisson de Lima Neves que notifique os interessados listados no anexo único, garantindo-lhes o contraditório e ampla defesa aos servidores da presente deliberação, com vista às renúncias dos vínculos necessários ao restabelecimento da legalidade. Sob pena de devolução dos valores indevidamente recebidos, com alerta ao gestor no sentido de que o não cumprimento da presente decisão poderá repercutir negativamente na análise da prestação de contas. Decorrido o prazo assinado, a auditoria emitiu o relatório observando que o vínculo funcional dos servidores, tendo como fonte de informação os SAGRES, no período de janeiro e fevereiro de 2021, estão em situação regular. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos seguintes termos, aspas, em que pese a procedência da representação, o corpo técnico constatou em janeiro de 2021 que os citados acúmulos não mais subsistem. Logo antes do decurso do tempo, bem como tendo em vista a atuação da auditoria com manifestação no sentido que os servidores indicados não mais se encontram em acúmulo ilegal, é de se requerer o arquivamento do feito, ante a perda superveniente do objeto. O relatório com a palavra da outra procuradora. Pelo arquivamento dos autos nos termos da manifestação ministerial escrita. Aos senhores conselheiros, voto acompanhando a auditoria e o parecer ministerial pelo arquivamento sem análise de mérito por perda de objeto. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho. Aprovado por unanimidade, passo ao processo seguinte, que é do item 9. Prefeitura de Campina Grande, é uma denúncia. Foi a empresa comercial de alimentos WSS Eireli, por suposta irregularidade no edital do pregão presencial.
206.051/16. A auditoria verificou que, conforme o documento 07961/17, o contrato firmado entre a empresa Rosildo de Lima Silva, EPP, e a Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, decorrente do pregão em análise, foi rescindido unilateralmente pela administração em 1º de novembro de 2019, motivado pela referida Operação Famintos. Entendeu o órgão de instrução que o pedido formulado perdeu o objeto, sugerindo o arquivamento sem análise de mérito. O Ministério Público, em harmonia com o órgão de instrução, opinou pelo arquivamento dos autos. É o relatório com a palavra da outra procuradora. À luz do hora relatado, opina-se pelo arquivamento dos presentes autos. Aos senhores conselheiros, também vou na mesma linha do Ministério Público, da auditoria do Ministério Público, pelo arquivamento dos presentes autos sem análise do mérito. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho. Decide a primeira Câmara arquivar sem análise de mérito. E o último processo, que Já foi, doutor, o senhor julgou o 10. A Prefeitura de Ibiara foi adiado para a próxima. Então, o conselheiro Antônio Gomes é relator do item 11, 12 e 13. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procuradora, o processo 13.984/2013, oriundo do município de Souza. Quando a gente fala em Souza, tem que subir um tom. E que se refere inicialmente a provimento de cargos efetivos que, de acordo com o edital de concurso público, exigia conhecimentos referentes ao Código Tributário Municipal, sendo que a lei que o instituiu não foi disponibilizada, nem por meios físicos, nem pela internet. Os interessados, portanto, entenderam que o cancelamento era recomendado, o que foi procedido pela administração. O procurador Luciano Andrade Farias, parecer 111 de 2021, acostou-se ao entendimento do órgão técnico e entendeu pela perda de objeto da denúncia e, consequentemente, sugeriu o arquivamento dos autos. Com a palavra da outra procuradora. Pelo arquivamento dos autos, à luz da fundamentação no parecer escrito. Conselheiro Antônio Gomes para voto. Acompanho inteiramente o pronunciamento ministerial, senhor presidente. Arquivamento da denúncia, tendo em vista a perda de objeto. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho, senhor presidente. Também com o relator pelo arquivamento, pela perda de objeto. Vossa Excelência continua com a palavra para o item 12. O processo seguinte, o 1937 de 2016, trata de denúncia sobre suposta acumulação irregular de cargos por parte de servidora da UEPB, senhora Elisângela Afonso de Moura Mendonça. Inicialmente, a interessada, de fato, ela acumulava um cargo de ordem administrativa com o de mestre, doutor B, para o qual passou em concurso público e foi nomeada pela portaria 1402 de 2014, publicado em Diário Oficial, etc. Houve a notificação da interessada e, realmente, de fato, a legislação estadual 8.481 proíbe
8.440, certo? Proíbe ao professor da UEPB acumular cargo com outra atividade pública ou privada. O então reitor da UEPB, senhor Antônio Guedes Rangel Júnior, apresentou documentos que reconheceu que de fato aconteceu a acumulação de cargos, mas explicou que teve origem em erro do processamento da vacância do cargo original, de natureza administrativa, de tal modo que o gestor foi notificado, em seguida, a proceder o processo de devolução dos proventos recebidos indevidamente por parte da servidora. E assim, apresentou o documento 24.068 de 2016, que o órgão técnico analisou e concluiu que houve, de fato, o acolhimento da argumentação em razão da devolução dos proventos recebidos indevidamente, sugerindo, ao final, o arquivamento dos autos. O Ministério Público falou nos autos, através da procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz, 788 de 2021, opinando pelo não conhecimento da denúncia, extinção do processo e arquivamento dos autos sem resolução de mérito e representação ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis, tendo em vista os fatos aqui relatados. Em razão disso, não houve intimação da parte. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a doutora procuradora. Ratifico o parecer certo nos autos, apenas ressaltando que o não conhecimento da denúncia se deveu em face de ser anônima. E a ilustre colega fundamenta bem as razões, né, de por que se manifestar nesse sentido, de não conhecimento. Vossa Excelência tem para voto, conselheiro Antônio Gomes. Nesse sentido, senhor presidente, não conhecimento da denúncia, representação ao Ministério Público Estadual para adoção de providências que entender cabíveis e arquivamento dos presentes autos. É o voto. Conselheiro Renato Sérgio. Só destacando que esse é um processo de 2016, que realmente professor com dedicação exclusiva, ele não pode acumular com qualquer cargo, seja até mesmo com aqueles possivelmente acumuláveis, né? Ele tem que fazer a redução da jornada de trabalho, possivelmente o famoso D20. Bom, eu acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Gomes. Também acompanhando Vossa Excelência, decide da primeira Câmara não conhecer da denúncia, encaminhar os autos ao Ministério Público Comum para examinar a seu critério e arquivamento. Correto? Perfeito. Vossa Excelência conta com palavra para o item 13 da PBPEV. O item 13 é uma aposentadoria regular e se junta aos demais da espécie que, no momento oportuno, se Vossa Excelência entender... Obrigado. Vamos começar agora. Eu sou relator dos itens 14 a 34. Eu peço destaque apenas para o 26. É o 008/21, Prefeitura Municipal de Lucena. É uma denúncia, não sei por que colocaram, o meu gabinete colocou aqui neste rol. Mas os processos são 4 do Instituto de Previdência do município de Cabedelo, são 8 da PBPrev, 3 do Instituto de Previdência do município de Santa Cruz, 3 do Instituto de Previdência do município de Bahia. Em todos esses casos, com exceção do 26, em todos esses casos, sim, e 2 do Instituto de Previdência de Guarabira. Em todos esses casos, a auditoria não encontrou nenhuma irregularidade que pudesse macular a presente prestação de contas. Com a palavra a doutora procuradora, com exceção do item 26.
À luz das conclusões da autoria, opina o Ministério Público pela legalidade dos atos e concessão dos respectivos registros. É assim que estou votando também, pela legalidade dos atos e os registros. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho integralmente. Vossa Excelência está dando destaque para o item 26, né? Vou fazer agora o relato dele. Trata-se de uma inspeção especial em gestão de pessoal. Análise de acumulação de vínculo público da servidora Cila Estrela Gadelha de Queiroga, no âmbito do município de Lucena. O processo foi redistribuído a este relator. Em face da impossibilidade de relatar do conselheiro ouvidor, no caso o conselheiro Renato Sérgio, por força da resolução normativa RNTC 07/2018. Em relatório inicial, a unidade técnica analisou os fatos denunciados e concluiu a denúncia de respeito ao exercício 17 e 18, apesar de só ter sido encaminhada esta corte pelo denunciante em 2019. O parecer normativo PN TC 00014 dispõe sobre a possibilidade de acumulação da presidência da Câmara Municipal com um cargo público, desde que demonstre a harmonização do exercício dessas atividades com cargo, emprego ou função. Tendo em vista que os exercícios aqui fazem referência à denúncia serem findos, é extemporâneo o apontamento, tornando-se a denúncia improcedente. Em razão das conclusões técnicas, não houve citação da autoridade denunciada, nem oitiva do Ministério Público de Contas. É o relatório com a palavra da procuradora. Senhor presidente, só uma ressalva. Houve pronunciamento do Ministério Público. Houve, desculpe, doutora. Houve, mas foi no sentido do arquivamento em face da perda subveniente do objeto. Acompanhando o relatório da auditoria. Isso. Parecer de Dr. Manuel Antônio dos Santos Neto. Vou fazer aqui. No momento. Vou fazer. Eu também voto neste sentido. Finalizado o exercício da presidência pela autoridade denunciada, em 2018, automaticamente cessa o acumulação objeto da presente denúncia. Ademais, como observou a auditoria, a petição da denúncia chegou a esta corte após o transcurso do mandato do denunciado, à frente da chefia do Poder Legislativo do município de Lucena. Por esse motivo, voto pelo arquivamento da denúncia por perda de objeto. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Conselheiro nominado tinha dado um pouquinho, travou aqui. Vossa Excelência destacou o meu nome por conta eu me considerei impedido neste processo? Não, porque Vossa Excelência não propôs uma resolução para que quando houvesse mais de um município, não foi? Sim. Aí por isso o processo veio para mim, só fiz essa referência. Sim, certo. Não, tudo bem, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Então, aprovado por unanimidade. O conselheiro Antônio Gomes é relator dos itens 35 a 55, incluindo o item 13. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, dona procuradora, os processos estão regulados no entendimento do órgão técnico e devem ser objeto de registro posterior ao arquivamento. São processos oriundos da PBPL, PBPREV e os 4 últimos do IPSEM Campina Grande. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a doutora procuradora. À luz das conclusões da autoria, opina-se pela legalidade dos atos e deferimento dos competentes registros. Com a palavra o conselheiro Antônio Gomes para voto. Decidido, senhor presidente. Registro e arquivamento. Conselheiro Renato Sérgio. Acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Gomes. Também acompanho Vossa Excelência. O conselheiro Renato Sérgio é relator dos itens 56 a 82. Vossa Excelência tem a palavra, lembrando que os processos dos itens 56 e 58 já foram julgados. Vossa Excelência tem a palavra. O processo do item 57, ele este registro, esse processo, inclusive, houve um recurso de apelação que foi proferido e desta feita diante
da decisão do pleno, ele merece registro. O processo do item 59 é uma aposentadoria. Houve uma aposentadoria anterior e a necessidade de baixa de registro e arquivar. Do setor. É o processo do item 59 também no mesmo sentido, a necessidade de dar baixa no registro anterior e concessão de registro ao novo ato. Dos itens 60 a 68 e 70, eles estão todos regulares nos relatórios iniciais. Como também os dos itens 71 a 72. É o relato, senhor presidente. A 71 ao 71 a 82. Com a palavra da procuradora. À luz da hora relatada, opinião do Ministério Público pela legalidade dos atos em preço e concessão dos respectivos registros. Vossa Excelência tem a palavra para a foto. Só destacando, senhor presidente, que os processos dos itens 60 a 68 e 70, eles foram inicialmente sobrestados, porque existia uma consulta que tinha sido formulada ao tribunal e, diante dessa consulta que foi respondida, esses processos foram devidamente instruídos, portanto, eles merecem registro, 60 a 68 e 70. No que diz respeito aos 71 a 82, eles estão todos regulares, não foram sobrestados nem nada, e estão todos regulares com o relatório inicial. O do item 57, ele merece registro, como informei, após acordo. Os dos itens 59 e 69, voto pela baixa do registro anterior e a concessão do novo registro e arquivamento. É o voto. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanha o relator, presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Ainda existe algum processo para relatar, conselheiro? Tem um recurso, presidente da Câmara, né? Não, eu estou dizendo em atos de pessoal. Não. Então, dando sequência à Câmara, sou relator do próximo processo, é da Câmara de Ibiara. Não, esse o senhor adiou, não? Não, aquele foi da Prefeitura. Ah, pois não. Trata-se dos presentes auto de denúncia com pedido de medida cautelar encaminhado pelo senhor Francisco Vladimir Mangueira de Figueiredo, a ser possíveis irregularidades na realização de licitação na modalidade tomada de preço, cujo objeto é a contratação da empresa para a prestação de locação de um veículo tipo automóvel com motorista na Câmara Municipal de Ibiara, cujo gestor é o senhor Francinaldo Galdino de Lima. A primeira Câmara, através do acórdão 01536/20, conheceu da denúncia e julgou procedente. Julgou irregular a tomada de preço, imputou débito de 9.450 o ex-gestor, fixou prazo de 60 dias para recolhimento, aplicou multa de R$3.000, fixou prazo de 60 dias para recolhimento, fez comunicação ao Ministério Público Estadual, conhecimento ao denunciante e denunciado. E resignado o senhor Francinaldo Galdino de Lima, interpôs no presente recurso de reconsideração, pleiteando o afastamento da imputação de débito da multa aplicada. A unidade técnica, um minuto só aqui. A unidade técnica analisou as razões recursais, concluindo pela manutenção do seu posicionamento e sugerindo não provimento do apelo. O Ministério Público de Contas, em parecer, pugnou pelo conhecimento do vertente recurso de reconsideração e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada. Houve notificação para a sessão, com a ausência comprovada, passa a palavra à doutora procuradora.
conforme na esteira do parecer escrito, opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Aos senhores conselheiros, vou na mesma linha. No plano preliminar, restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade, merecendo o recurso reconhecido. Quanto ao mérito, contudo, o recurso de reconsideração não pode prosperar. O recorrente buscou repetir as alegações já apreciadas em sede de defesa, não trazendo à instrução qualquer fato ou documento novo, para produzir a mínima alteração na decisão recorrida. Voto, portanto, em harmonia com a auditoria representante do Ministério do Parquet, pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito não provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no acordo AC1-TC 015-36-20. É assim que voto, conselheiro Antônio Gomes. Acompanho, presidente, Vossa Excelência. Conselheiro Renato Sérgio. Também acompanho, presidente. E para o último processo, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, também um recurso de reconsideração. E haja visto que o tribunal, em sessão realizada em 19 de novembro de 2020, através do acórdão 16/18 de 2020, analisar as contas do Poder Legislativo do município de Itabaiana, exercício financeiro de 2018, decidiu julgar irregulares as referidas contas, aplicar multa ao senhor Pedro José da Silva no valor de R$2.000, 38,31 unidades fiscais de referência do Estado da Paraíba, prazo para recolhimento, enviar recomendações, efetivar a representação à Delegacia da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral de Justiça. Eu vou destacar as irregularidades, senhor presidente, eu acho importante, desequilíbrio entre as transferências financeiras recebidas e as despesas orçamentárias realizadas. Foi R$ 43.481,65. Isso foi basicamente decorrente de ausência de escrituração de despesa. Outro excesso de despesa orçamentária, R$ 42.645,30. Ultrapassagem do gasto com folha de pessoal, R$ 38.134,83. Ausência de recolhimento de parcela de obrigações patronais devidas à Autarquia de Seguridade Nacional, R$ 20.029,28. Insuficiência financeira, R$ 43.543,64. Ausência de empenhamento de despesa com pessoal, R$ 23.019,78. É exatamente somando essa ausência de empenhamento de despesa com pessoal com a questão da contribuição previdenciária, isso foi que gerou praticamente todas as demais irregularidades. Outra irregularidade, ausência de realização de concurso público para contratação de servidores e necessidade de providência em realização de conciliações das disponibilidades, carência de medidas administrativas ou judiciais para assegurar o recebimento do 10º em conformidade com o que determina a Constituição Federal. Essas foram as irregularidades. Houve apresentação do citado recurso, a unidade técnica pugnou pelo conhecimento da reconsideração e no mérito pelo seu não provimento. O Ministério Público emitiu parecer, pugnando também pelo conhecimento do recurso, haja vista o atendimento dos pressupostos e pela manutenção das máculas, inclusive, e os dispositivos das decisões. Senhor presidente, eu já vou adiantar, porque eu na verdade, eu achei que a decisão foi por mim proferida, o voto foi por mim proferido e acolhido pela Câmara, mas eu entendo que deve haver um ajuste na decisão. Os valores não são tão significativos. Eu vou votar no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas, manter e tirar a comunicação, a representação ao Ministério Público, mantendo as demais, ou seja, vai ficar regulares com ressalvas, a aplicação da multa deve ser mantida e representação à Delegacia da Receita Federal do Brasil, prazo para recolhimento da penalidade. Eu já vou adiantando, porque se a doutora Elvira quiser fazer algum ajuste, se não, é o relatório, presidente.
Com a palavra a doutora procuradora. Uma vez já analisado a matéria por escrito, né, envolvendo advento de elementos novos, efetivamente novos, né, nesta oportunidade, eu nada tenho a crescer ao parecer que é dos autos. Vossa Excelência tem a palavra para voto, apesar de já ter... É exatamente nesse sentido, senhor presidente. Eu faço um ajuste, como informei, quase todas as irregularidades praticamente foram decorrentes da questão do não transferência do 10º, por isso ele deixou de pagar previdência e empenhar pessoal. Portanto, eu estou tirando a irregularidade das contas regulares com ressalvas. É o voto, presidente. A multa ficou quanta? 2.000. O tribunal tem sempre aplicado 2.000, né? Tem sempre aplicado 2.000 na condenação de contas de Câmara. Mas ele não teve culpa, né? Mas ele nem empenhou, conselheiro. Inclusive, no que diz respeito, ele não adotou medida para que a Câmara, o prefeito, fizesse a transferência na totalidade. Nem administrativa, nem judicialmente ele fez nada. Deixou acontecer. Quando aconteceu, ele deixou de empenhar e fazer. Ele tem que ser diligente, né? Por isso que eu mantive, né? Ele devia ser diligente para receber ou cobrar o 10º, né? Concordo. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Foi recurso, foi, conselheiro? Recurso. Então foi procedência parcial. Dá provimento parcial para ajudar a regular com ressalvas e tirar a representação do Ministério Público. Pronto. Não havendo mais processo, faremos a distribuição. São quantos processos, Márcia? 39 processos. 13 para cada relator. Agradecendo a doutora Elvira. Sempre um prazer. Vamos ao conselheiro Renato desejando boas férias. Ao lado da sua família. A secretária Márcia e a subsecretária Eva Simone. Desejo que todos nós tenhamos um excelente final de semana. Paz, saúde. Não está satisfeito, não, conselheiro. Os Estados Unidos está fechado ainda. E quer dizer que ele não vai para Disney, não? Não, vai dessa vez. Fazer quarentena, né? Se quiser ir, tem que fazer quarentena em algum canto. Eita, no México. Na verdade, eu estou tirando essas férias nem de boa vontade. Eu fui convidado. Forçado. Forçado a tirar. Eu tenho 12 períodos de férias. Então, o presidente está querendo atualizar, pedindo para se tirar um período de férias. Eu estou tirando exatamente... Me colocaram, inclusive, um período já. Minha doença não, evidente que foi minha doença. Mas a sugestão de tirar nesse período, que eu concordo, eu acho que o tribunal deve regularizar as férias dos seus servidores de uma maneira geral, né? Membros e servidores. Eu estou fazendo exatamente atendendo um apelo do presidente, né, para a gente regularizar as férias. Eu tenho 12 períodos de férias acumulados, não vim tirando. Estou tirando, na verdade, vou ficar em casa e vou ficar vindo para o tribunal também, para não atrasar os processos. Mas estou de férias. A partir de segunda-feira, eu posso convidar. Vai caminhar na praia, levar um consórcio. Isso. Aproveitar a música da primavera. Exatamente. Lugares. Pois agradecendo a todos, desejando um feliz final de